dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Está começando mais um culto matinal, mais uma quinta-feira, e quero te perguntar, você está feliz? Teve uma boa noite? E o ano? Está correndo tudo bem? Nós estamos numa nova semana, num novo assunto, plenitude da divindade, e essa semana falando sobre o Espírito Santo. Você está aprendendo bastante sobre o Espírito Santo? Escreve aí no chat, você está aprendendo bastante sobre o Espírito Santo? Essa é a pergunta. Eu queria saber, o que você aprendeu sobre o Espírito Santo? Escreve para a gente. Bom, nesta manhã, em que teremos aqui mais um devocional, mais um momento com Deus, nós estamos precisando reivindicar a presença de Deus entre nós, não é mesmo? Para isso, nós vamos ler a palavra, ok? Vamos pegar então a Bíblia e vamos ler o que se encontra em 1 Tessalonicenses 5, verso 19. Diz assim: não extingais o Espírito. Forte, né? Será que você, em algum momento, pensou em isolar o Espírito Santo? Que preocupante, hein? Esse é o momento em que iremos ajoelhar e falar com Deus. Vamos juntos trazer a presença de Deus entre nós. Oremos. Querido Deus, querido Pai que está nos céus, nós mais uma vez nos ajoelhamos diante de Ti e prostrados queremos nesse instante reivindicar a Tua presença, implorar pelo discernimento que o Senhor oferece a cada um de nós. Querido Deus, tem sido muito importantes as mensagens dessa semana e precisamos, Senhor, entendendo cada uma delas, compartilhá-las com todos que nos cercam. Querido Deus, ensina-nos a mostrar o seu amor, o seu cuidado e a sua direção a todos que nos cercam. Ensina-nos, Senhor, a mostrar para as pessoas que somos servos Teus, que acreditamos em Ti, que queremos viver contigo para sempre. Obrigado, Senhor, pela noite que tivemos. Obrigado, Senhor, pelo dia que estamos tendo e que ainda teremos pelas próximas horas. Esteja conosco, nos abençoe, nos guarde e nos guie. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos continuar então aprendendo mais sobre o Espírito Santo. Você pode, se quiser, compartilhar este culto. Você pode também apertar aí o coraçãozinho e mais do que isso, você pode escrever uma mensagem declarando a sua opinião sobre o conteúdo dessa manhã. Enquanto ele acontece, enquanto a mensagem acontece, esteja ativo. Participe conosco, esteja ativa, dê a sua opinião. Vamos então à mensagem desta manhã. Olá, queridos irmãos, fico muito feliz em poder estar aqui nesse momento para dirigir aqui esse bate-papo. Eu fico feliz em saber que você também está aí assistindo a nossa transmissão e está disposto a aprender um pouco mais sobre esse tema tão importante que nós estamos estudando durante essa semana. Como já foi avisado, nós estamos vendo aí sobre a plenitude da divindade e entendendo um pouco mais sobre o Espírito Santo. Então fique aí porque o assunto está muito bom hoje para a gente conversar. E eu tenho aqui comigo o nosso querido pastor, irmão Davi Paz Silva. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. O pastor... É sempre um prazer estar aqui com vocês. O pastor Davi Paz Silva sempre nos ajuda aqui contribuindo com seus comentários e com os assuntos importantes aqui da palavra de Deus. E hoje nós vamos compreender um pouco sobre o tema que é Ele atrapalha meus planos. Vamos entender um pouco mais sobre como o Espírito Santo atua e ao mesmo tempo como ele trabalha em nós. E aí, pastor, diante desse tema que é uma pergunta, eu já quero fazer para o irmão a primeira pergunta. De que forma o Espírito Santo atrapalha meus planos? É que geralmente o ser humano ele gosta do pecado, né?
Isso. E ele está caminhando para a perdição. E o Espírito Santo ele age de maneira contrária. Uhum. Eu sei que não é fácil eu chegar para você e dizer, fulano, você está errado nisso aqui. Você gosta de receber isso aí? Ninguém gosta, né? É necessário, né? Mas a gente não gosta, né? Então, quando eu estou indo para a perdição, e o Espírito Santo fala assim, olha, não vá por aí não. Você aí está em perigo. Então, a nossa natureza rebelde, a nossa natureza má, ela contradiz a vontade do Espírito Santo. Então, de fato, o Espírito Santo nos atrapalha de nos perder. Então, quando ele atrapalha nossos planos, é porque, por exemplo, se eu faço um plano de cometer um pecado, né? O Espírito Santo fica na minha consciência, olha, não faça isso não. Isso acusa, aí, né? Ele acusa, ele denuncia, ele contradiz. Às vezes tira o sono, incomoda, né? Às vezes eu quero comer uma coisa que eu sei que faz mal. Se não, mas eu gosto. Eu gosto de ser faz mal, mas eu gosto, né? O Espírito Santo fala, não faz não, isso aí vai atacar seu fígado, vai atacar seu estômago, isso vai entorpecer sua mente. Então, de fato, o Espírito Santo ele cria um conflito. Porque, quando a Bíblia fala de homem, o homem natural é um homem que vive uma vida de pecado totalmente. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar na pessoa, ele começa já, olha, isso aqui é errado, aquilo ali é errado, aquilo ali é errado. Até a Bíblia é um tipo de espelho, né? Isso. A lei de Deus é um espelho. Então, quando o espelho mostra que eu estou feio, eu tenho duas possibilidades, ou eu quebro o espelho... Ou se arruma, ou me arrumo. Então, alguns preferem quebrar o espelho. Então, se rebelam contra o Espírito Santo. Então, existe esse conflito. Quando a pessoa está naquele vale da decisão ainda, tem um conflito. Ele não está tranquilo. Ele estava tranquilo no pecado, morto no pecado. Mas quando o Espírito Santo trabalha e o convence que ele é pecador, até eu sempre penso assim, por que tanta gente vai se perder? Porque não aceita, o orgulho impede que a pessoa reconheça que é pecador, né? Eu até fiz uma experiência engraçada. Uma vez eu estava distribuindo aquele livro, Jesus Recebe Pecadores. Eu levei para um senhor que trabalhava no INSS, dei o livro para ele agradeceu, dali a pouco ele veio para mim e falou assim, olha, eu agradeço pelo livro, mas eu quero dizer o seguinte, essa palavra aqui, ó, pecador, não se aplica a mim não, viu? Olha, mas... Nossa, que homem santo, né? Rapaz. Que problema sério, né? Problema grave isso aí, né? Então, se o Espírito Santo, ele vai me convencer que eu sou mau. Sim. Você gosta de saber que você é mau? Ninguém gosta, não, né? Mas ele vai convencer que eu sou mau, que eu sou pecador, que eu sou corrupto, que a minha inclinação é para a perdição, é para fazer mal para os outros. Então, nada disso me agrada. Mas se eu ceder a essa influência divina, eu vou ser transformado. Ele mostra o erro, o Espírito Santo dá o diagnóstico, mas dá o tratamento. A gente pode dizer então, que... eu voltando àquele caso da ressonância magnética, eu tinha uma dor no braço aqui que me atacava quase 24 horas por dia. E finalmente eu fui ao hospital e fazer o laboratório, fazer o exame. Nossa, aquele aparelho, ele me deu um relatório. Você tem isso, aquilo. Eu falei, nossa, que aparelho infeliz, né? Está mostrando tudo de ruim que eu tenho. E o Espírito Santo, ele vai mostrar o que está mal em nós. Isso não é agradável. Realmente. Agora, irmão Davi, embora o Espírito Santo faz essa obra de mostrar os nossos erros e para a nossa natureza pecaminosa, para as nossas vontades pecaminosas, isso está atrapalhando, mas ao mesmo tempo ele está nos ajudando, então, né? Claro, o Espírito Santo está revelando o nosso estado, né? Então não seria algo de realmente atrapalhar, mas ajudar. A questão é como o irmão falou, como a gente tem a tendência, a propensão para o que é mal, então a gente acaba não gostando, né? Entra nesse conflito. Mas se a gente ceder à obra do Espírito Santo, a gente entende que a gente vai ver com o passar do tempo que aquilo que ele nos oferece é o melhor. É o melhor. Então ele faz o diagnóstico e dá o remédio. Eu gosto muito da Bíblia, uma parte que me identifica, que eu admiro muito a questão do que o Evangelho proporciona é que a Bíblia é um livro que aponta os nossos erros, o Espírito Santo aponta as nossas falhas, mas
Seria muito triste se apenas apontasse e não desse o remédio. Não mostrasse o caminho, né? Não mostrasse o caminho. É isso mesmo. Então, imagine você é diagnosticado com uma enfermidade, o médico fala assim, ó, não tem cura, tá? É muito triste quando a pessoa escuta isso. Mas a Bíblia e o Espírito Santo é aquele que aponta o nosso erro e mostra a cura, né? Eu me lembro de uma experiência, eu tinha meus 28 anos, por aí, eu já tinha problema de vista, eu não sabia. Aí eu fui ao oculista, né? E a maneira que ele falou comigo, assim, rapaz, está quase cego. Olha aí. Aquilo me ofendeu. É mesmo? Quase cego. Olha só, olha aqui o exame. Quer dizer, quando a palavra de Deus, quando o Espírito Santo nos aponta o pecado, a gente se ofende, porque fere o nosso orgulho, né? Com certeza. É por isso que o Espírito Profético diz assim, o que é justificação pela fé? É lançar a glória do homem é obra de Deus, ao lançar a glória do homem no pó e fazer por ele que ele não pode fazer por si mesmo. Quer dizer, isso não é agradável, não. Com certeza. O resultado é agradável, né? Mas eu achar que eu estou certo, né? Alguém chegou para mim e falou assim, irmão Davi, olha, eu sou uma pessoa tão boa. Eu falei, aí, irmão, está enganado. Não é bom não, meu irmão, é muito ruim. Eu disse, mas que isso, irmão? O que é isso, irmão? Não, irmão, é ruim, irmão, é mau, irmão, é perverso, irmão, é cruel. Agora, tem o remédio, né? Tem a solução. Mas quando o Espírito Santo aponta a nossa realidade, nós não gostamos. Você viu bem? Que isso cria um conflito com o nosso eu. Com certeza. Irmão, aí vem agora a outra pergunta. Quais são os meios, além da Bíblia? A Bíblia é o livro onde nós temos para estudar e compreender muitas verdades que estão aí que foram deixadas para nós, mas quais são os outros meios que o Espírito Santo usa para alcançar o nosso coração, para moldar o nosso caráter? Além da Bíblia, de que outras formas o Espírito Santo nos alcança ou alcança os pecadores, até mesmo aí no mundo, de todas as classes sociais, em todas as circunstâncias, como que ele nos alcança? Quais outros meios? Interessante, há muitos meios, né, para que o Espírito Santo trabalha para nos alcançar. Mas os três principais são a própria obra do Espírito Santo na consciência, né? Ele alcança a consciência do homem, qualquer tipo de pessoa. Ele alcança o homem pela palavra e alcança o homem pela natureza. Então, por exemplo, aquele pagão que está lá no meio da selva, isolado, nunca recebeu um pregador, ele alcança aquele homem lá pela natureza e pelo Espírito Santo, atuando na sua consciência. Agora, para nós que temos a Bíblia, ele nos alcança pela palavra. Mas existem muitos outros meios. Eu me lembro de uma experiência que um artista famoso, ele estava pintando um quadro, né? E ele subiu num andaime e começou a pintar um quadro na parede. Mas o quadro ficou tão bonito que ele começou a se orgulhar do quadro e começou a caminhar. Olha que quadro bonito. Eu vou mais para trás. Para ir ver melhor, né? Ver melhor. Aí um amigo que viu que ele ia cair no buraco, pegou um monte de barro e jogou no quadro. Entendi. Estragou o quadro. E o rapaz correu para salvar o quadro, escapou da morte. E ele ficou irado com o amigo. Poxa, mas você estragou a minha obra de arte. Eu disse, não, eu te salvei a vida, rapaz. Olha aí. Você estava tão orgulhoso da sua obra de arte que você ia cair, ia quebrar o pescoço. Então, às vezes, por exemplo, Deus usa a perseguição. Deus usa nós fazemos um negócio aí, tomamos um prejuízo muito grande. Às vezes, vamos num caminho errado, metemos o pé numa pedra, né? Nos machucamos. Então, Deus usa inúmeros meios para nos alcançar. Eu me lembro de uma experiência muito interessante, uma senhora cristã, ela tinha muito desejo de ficar rica, né? Mas era uma mulher fiel, ela frequentava a igreja, nos cultos, ela fazia obra missionária, fazia o culto em casa com as crianças, tudo isso, né? Mas ela sonhava ficar rica. Aí Deus disse, vamos fazer uma prova com ela. Começou a dar prosperidade para ela. E ela começou a enriquecer, já não tinha tempo para o culto, já não tinha tempo para oração, para ir à igreja. Aí Deus retirou aquilo tudo. Fê-la voltar à pobreza novamente. Foi agradável? Não. Mas ela voltou ao caminho da salvação. Quer dizer, Deus, nós não podemos aqui enumerar todos, Deus usa muitos recursos, né? São várias formas. Agora, os principais meios de alcançar a humanidade é a palavra de Deus, é o Espírito Santo operando na consciência,
e as obras da natureza. Agora, irmão Davi, mesmo aquele no mundo, né, no mundão, aquele que vive para as práticas do mundo, mesmo ele sem ler a Bíblia e sem orar, a gente pode dizer que o Espírito Santo também está atuando no coração, ou atuando na mente? A gente pode afirmar isso também? Ninguém fica alheio à obra do Espírito Santo. Então, é verdade que há pessoas que até certo ponto ela é totalmente alheia, né? Por exemplo, o homem natural, né? Mas Deus opera alguma coisa na vida dele para que ele despertar a consciência. Despertar a consciência. É aquilo que eu falei, por exemplo, um milionário aí fica rico, fica pobre de uma hora para outra, não é? Tem duas maneiras de reagir, ou ele se suicida ou então ele cai na realidade para... Eu lembro da história do filho pródigo, que eu fiz um culto na igreja nessa quarta-feira, e na história do filho pródigo, você que está nos assistindo aí, você provavelmente conhece a história, já viu, fala que ele pegou tudo, ele pediu ao pai tudo o que ele queria, e agora ele vai para longe, dissipa todos os seus bens, vive de forma desregrada. E enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigo, tinha mulheres, tinha tudo, mas depois ele perdeu tudo, né? E agora ele começou a cuidar de porcos. E o alimento dos porcos era o alimento que ele tinha para comer. Mas eu acho interessante que lá em Lucas, eu não me lembro o capítulo, mas 15, acho que o verso 17 ou 16, fala que ele então caindo em si. Aí sim. E na tradução da Bíblia Viva fala assim, então voltando o seu juízo. Aí fala que ele lembrou que os funcionários do seu pai tinha comida em fartura, tinha abundância, era muito bem tratado. Mas me chama a atenção quando fala caindo em si, ou voltando o seu juízo, né? Exatamente. Passou por uma prova, perdeu tudo para enxergar a realidade e voltar para os pais. Então eu entendo que muitas vezes aí entra onde o irmão comentou que Deus atua conosco, às vezes nos levando a passar por situações assim para a gente voltar ao juízo, né? Até eu achei boa a sua ilustração, você trazer o caso do pródigo, porque quando a Bíblia diz assim, caindo em si, quer dizer que antes ele estava fora de si. Estava fora de si. Não é? Quando ele tinha dinheiro, tinha amigo, tinha comida, tinha roupa, tinha tudo, estava fora de si, estava confiando naquelas coisas, né? Então Deus, remove aquilo que nós consideramos prosperidade para a gente cair em si. Cair em nós mesmos, né? E aí o Espírito Santo consegue atuar mais ainda. Isso sim. Agora, para fechar, irmão Davi, no processo de santificação, qual é a nossa parte a desempenhar diante da obra tão grande que o Espírito Santo faz em nós e por nós? Temos algo a fazer nesse processo? A gente sabe que a salvação é pela graça em Cristo. Agora, que parte? O que eu tenho que fazer e o que compete ao ser humano? Ao ser humano. Então, note bem, eu gosto muito daquele texto do livro Desejado, que fala a parte final de Nicodemos ali, como havemos de nos salvar, né? Então ela diz assim, a luz que irradia da cruz revela o amor de Deus. Então o primeiro passo quem dá é Deus, né? Esse amor nos atrai a Ele mesmo. Aqui entra a parte do homem. Ela diz assim, se não resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz em arrependimento. Então o homem não pode resistir. Se ele resistir, ele não vai ao pé da cruz. Ele indo ao pé da cruz, o Espírito Santo produz nele arrependimento. Agora, outra coisa importante é o seguinte, a palavra de Deus fala de dois agentes de santificação. O primeiro agente é o Espírito Santo. Não é? É ele quem destrói a minha inclinação para o mal. Então, quando eu sinto o desejo de pecar, quando eu aceito a Cristo, eu recebo o poder para dominar as minhas más tendências. Esse poder é do Espírito Santo. Mas, além disso, o Espírito Santo destrói a minha inclinação ao pecado. Eu achei interessante que aparece no Desejado duas expressões. Diz que a palavra de Deus destrói o pecado. Quando fala de destrói pecado, não é a ação pecaminosa. Destrói a minha inclinação ao pecado. E, ao mesmo tempo, fala que o Espírito Santo destrói o pecado. Em quem? Ela diz assim, o Espírito Santo destruirá o pecado em todos que se submetem ao seu poder. Submissão. Então, aqui fala, note bem, aqui fala que a palavra de Deus destrói o pecado. Eu preciso estudar a palavra. É a minha parte.
Ler, né? Agora, quem me capacita a entender e assimilar é o Espírito Santo, mas eu preciso estudar. Então, Deus utiliza especialmente o Espírito Santo e a Bíblia na eliminação do mal que está no nosso coração. Uhum. Então, qual a minha parte aqui? Não resistir, me submeter ao controle do Espírito Santo. Uhum. E outra coisa, submeter não é fácil também, né? Não é fácil. Não. Eu até me lembro que uma vez eu estava pregando num país aí fora, eu falei, irmãos, olha só, nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. Aí um camarada não entendeu bem, falou assim, eu não preciso me submeter a ninguém. Falou lá em público. Eu falei, não é submeter a nós, não, é submeter ao Espírito Santo e tal. Então essa palavra submissão não é agradável. Não é agradável. Mas é parte do homem. Agora, quem dá capacidade de submeter também é o Espírito Santo. Que por si mesmo ele nem pode submeter, não tem capacidade para isso. Por si mesmo ele nem pode estudar e entender a palavra, só o Espírito Santo. Então a gente vê que a obra do Espírito Santo é muito ampla, né? É muito ampla e completa, ampla, né? Completa. A gente tem que tomar algumas atitudes, algumas ações, mas eu entendo que mesmo assim também é porque o Espírito Santo opera isso em nós, né? Quer ver um outro exemplo? Por exemplo, eu estou dormindo, eu estou na cama lá, já é 6 da manhã, 6:30. Aí o Espírito Santo diz, olha, seria bom que você pegasse a palavra de Deus para estudar, né? Estudar. Não, vou dormir mais um pouco. Uhum. Olha aí. até decidir para levantar da cama, né? É o Espírito Santo. Para ler a Bíblia. A gente resiste. É isso mesmo. Né? Então, irmãos, nós acabamos aí de compreender um pouco mais sobre a obra do Espírito Santo. O tema de hoje foi Ele atrapalha meus planos. Então, a gente, fechando aqui esse assunto, a gente pode entender aqui, pastor, que o Espírito Santo não atrapalha, na verdade, os nossos planos, mas ele tenta nos ajudar, né? O que atrapalha essa questão é por causa da nossa natureza que não gosta, né? Então, e ele põe outros planos em nosso coração. E põe outros planos, né? Substitui. Melhores. Então, você que está me assistindo aí, se às vezes aquela vozinha do Espírito Santo te incomoda para fazer o que é certo, e às vezes você fala, puxa, mas está me incomodando, saiba que ele quer o seu bem, ele quer o seu melhor, o meu melhor, e a gente precisa ceder à atuação do Espírito Santo. A gente precisa permitir a atração acontecer em nossa vida. Quero agradecer muito a você por ter assistido aqui o nosso bate-papo. Que Deus te abençoe. Nós estaremos aqui amanhã para finalizar e fechar esse tema sobre a plenitude da divindade. E agradeço também ao pastor irmão Davi Paz Silva. Satisfação. Deus abençoe todos. Né? Até amanhã. Você viu como é importante a mensagem? Como eu te disse, se você quiser, você pode compartilhar com outros. Nós estamos aprendendo muito sobre o Espírito Santo e temos o compromisso com Deus de ensinar a outros. Se você quiser, você pode ser um missionário virtual, pode ser uma missionária virtual. Você sabe como. Este é o momento no qual iremos orar uns pelos outros. E não se esqueça, quinta-feira, vamos orar por 3 amigos, 3 amigas, 3 pessoas que estão precisando do teu poder. Será que você viu aí no chat 3 pessoas que precisam de oração? Lembre-se do nome delas enquanto estivermos orando, tá bom? Se você quiser, declare o nome delas. Se você não quiser, fale o nome delas aqui, olha, no seu coração, para que Deus possa ouvi-los. Se Deus ouvir você orando por outras pessoas, Ele irá perceber que existe amor no seu coração, que você está sendo uma pessoa que se importa com os outros. E é isso tudo o que Deus quer de nós, que nós amemos o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Vamos orar? Esse é o momento no qual iremos falar com Deus. Querido Deus, querido Pai, estamos prostrados diante de Ti no final deste culto matinal. E estamos agradecidos pelos ensinamentos que temos tido, mas acima de tudo, Senhor, estamos precisando do Teu poder entre nós. Estamos precisando, Senhor, que o Senhor traga restauração, cura, que o Senhor traga os benefícios de vivermos contigo, que o Senhor, querido Pai, que o Senhor traga aí o Seu milagre na vida de cada um dos que estão aqui representados. O Senhor sabe as necessidades do Teu povo.
Precisamos de Ti, precisamos do Teu poder, precisamos da Tua graça, precisamos da Tua salvação. É com isso que contamos e é isso que precisamos. Nesse instante em que estamos orando por 3 de nossos amigos, o Senhor sabe o nome de cada um deles. Precisamos que o Teu poder visite a cada um desses necessitados de Ti. Te peço nesse instante o Teu poder e a Tua graça. Em nome de Jesus eu te peço e desde já te agradeço. Amém. E nós estamos terminando mais um culto matinal. Espero que você tenha tido um bom momento com Deus. Espero que esse devocional possa ter sido relevante para você. E se ele foi, dê o seu joinha. Se ele foi relevante, compartilhe com outros. Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo. Amanhã estaremos de volta, finalizando o tema dessa semana, neste mesmo horário. Se você tiver dificuldade para achar esse link, inscreva-se nesse canal, ative o sininho. O YouTube vai mostrar para você. Tá bem? Antes de ir embora, eu quero fazer um desafio para você. Tanto você novo nesse canal, quanto você que já está aqui com a gente há muito tempo. Preste atenção. Se eu disser para você, Maranata, como é que você responde aí no chat? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Maranata. Vamos louvar ao Senhor e até amanhã. Tchau, tchau. Jesus ao meu lado, não há nada que eu possa temer. Ele ajuda o cansado e dá forças para o homem viver. Nos momentos difíceis, quando tudo parece, volve os olhos a Cristo, Ele mostra o caminho a seguir. Estava perdido, mas Cristo me encontrou. Deu-me sua doce paz.
na presença